Mas assim, realmente que existe, igual você falou. Não tô desfazendo o que você falou, não. Porque realmente há um efeito quando a gente tem uma vida mais organizada de uma paz, né? Eu Sim. vejo isso, assim, lá em casa eu vejo isso. Eu tenho a tendência de ser mais organizada. O Ângelo não. O Ângelo tem TDAH, então você já imagina aí, né? Dentre muitas outras coisas. E ele foi realmente meu cobaia em vários sentidos. E um dos hábitos que eu quero ensinar aqui, que é pra mim tem 2 hábitos que eu chamo de chave, assim, que é mestre. E que qualquer pessoa pode começar a fazer, mesmo sem fazer meu curso, sem ler um livro e tal. O segundo hábito é o organizar a semana. É você chegar na sua semana antes dela começar. Então, por exemplo, eu tenho esse hábito de no domingo ou na segunda de manhã organizar a semana. Isso dá uma paz, você começa a semana diferente. E eu fazia isso com o Ângelo, faço com o Ângelo, né? Por quê? Aí já vai outra dica, bem prática. Quando a gente é casado e tem filhos, a gente não organiza só a nossa agenda. A gente organiza a agenda da família, né? Não é só a minha, é a do outro também, junto, né? Todo mundo. E ele começou a sentir tanta paz de começar a semana assim, que ontem mesmo ele falou: minha vida está um caos. Eu não tô aguentando. Eu falei: calma, sexta-feira, né? Tá aí. Sábado, domingo a gente senta e organiza a semana. E só de pensar que vai organizar, ele já ficou em paz. E quando começa, realmente, a gente começa a semana de um outro jeito. Que legal. Né? Que lindo. E eu percebo isso também no movimento de Deus ali na criação, né? Eu acho interessante que o texto diz que Deus faz as coisas, e aí foi a tarde e amanhã, e aí esse foi o dia primeiro. É interessante porque o nosso dia começa manhã, depois tarde, né? E o dia de Deus começa tarde e manhã, né? E isso é até ainda um costume do calendário judeu. judaico, Eles começam o dia ali no final, né? Mas eu acho interessante isso porque é como se Deus estivesse dizendo assim para nós: quando vocês estão terminando, eu tô começando, né? Quando é tarde para vocês, para mim é manhã. Quando é manhã para vocês, para mim já é tarde. Porque Deus está sempre planejando já. É como se quando a gente chegou, Ele já tinha planejado. Isso. E Deus tem esse movimento de planejar o que vem, de planejar a semana. Foi o dia 1, foi o dia 2. E começar com descanso. Exato. Isso é muito louco, né? O dia começa com a gente na dormindo. Parte já do sono. Que é outro assunto que depois eu quero Deus falar com você. Deus está trabalhando para a gente poder descansar. Né? Exatamente. Então, o dia começa no nosso descanso, porque a gente tem um Deus que já estava trabalhando por nós. E outra coisa legal é que Deus podia ter feito tudo em um dia só. Fez mas por ele partes. Fez uma agenda, né? Fez uma agenda, exatamente. Deus... tem até uma aula que eu chamei de Ritmos da Graça. Deus gosta de calendário. Que é mostrando na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, como que Deus gosta de... Eu gosto da palavra ritmo também, né? É ritmado, por exemplo. São 6 dias para um descansa. Tem um ritmo, como se fosse uma música, né? E Deus estabeleceu as 7 festas de Israel. Deus gosta de festa também. Deus gosta de ciclos, repetição. Não é só simplesmente que Deus gosta, é como Ele também nos criou, né? Nós temos um ritmo no corpo, você pode falar até melhor que eu disso. E a gente precisa de rituais, de ritos, né? De ritmo, de repetição. Nós somos seres que precisam de repetição. Então, todo ano comemorando a mesma festa, né? Então... Para pensar, imagina se não tivesse um dia de descanso, a gente trabalhando, se não tivesse o Natal pra gente parar. Sabe esses momentos que a gente espera as férias, que a gente já para. Então, isso é ritmo. E o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma precisa disso. Então, a gente vê as 7 festas de Israel, Deus marcando ali. A gente vê que Deus estabeleceu os astros para marcar as estações, né? Esses ciclos, a gente vê ciclos se repetindo o tempo inteiro. E a gente vê também na história da igreja um calendário cristão. A gente, como evangélico, não tem muito essa tradição, mas existe na história um calendário, que a gente chama de calendário litúrgico, né? Evangélicos e católicos também. Evangélicos mais tradicionais, luteranos, alguns presbiterianos, eles seguem esse calendário. E o mais interessante desse calendário é que ele é didático também. Ele marca os tempos e marca o que se estuda em cada tempo. E isso tem uma influência muito interessante dessa previsibilidade que a gente está falando. Então, a gente vê na história, né? O próprio sábado, o ano do jubileu. Datas, calendários que Deus marcava com o povo. E isso ensinava o povo e tinha previsibilidade. Então, existe isso, assim, na história cristã, né? A gente tem esse legado. Deus gosta de agenda, né? Deus gosta. Deus trabalha com agenda. E talvez na questão do porquê, a gente está falando que a agenda faz bem. E eu acho legal isso, né? Que a ciência sempre vem
confirmar o que Deus Sim. já disse, achando que está trazendo uma novidade, estudos mostrando que a agenda faz bem à saúde. Mas a gente vê um Deus que trabalha com agenda desde sempre e que o calendário faz parte, a rotina faz parte, esse ritmo faz parte. E existe um poder espiritual na agenda? Sim. Olha, sabe uma coisa que eu descobri super legal, além da agenda? É uma coisa que a gente chama da disciplina espiritual do journaling. Que é a disciplina espiritual da escrita. Então, os monges, o pessoal da espiritualidade cristã antiga tinha isso como a disciplina espiritual. Igual a gente ora, faz jejum, a disciplina do escrever. Escrever o que Deus falou comigo, escrever o que eu tô sentindo. Que basicamente, vamos lá, é um protótipo da terapia. Sim. É uma escrita terapêutica. Exatamente. Um diário conversar emocional. Com você. Exatamente. Então, hoje, a gente só sabe muito de história da igreja porque esses homens e mulheres escreviam. Sim. Se eles não tivessem escrito, a gente não saberia dos movimentos da alma deles, o que eles passaram. Então, eles tinham isso. Posso estar errada, tá? Eu acho que era a Teresa de Ávila, que ela tinha um mentor espiritual e ela tinha muitas visões, tinha muita coisa, tinha muitos dilemas emocionais e ele mandou ela escrever. Você vai escrever tudo que você tá sentindo, tal. E você traz pra mim, a gente conversa. Olha isso! E é hoje o que a gente tem as obras dela. Mas era uma disciplina espiritual para uma organização, mental. Coloca no papel. Então, essa coisa de colocar no papel tanto o que eu tô sentindo como o que eu tenho que fazer... Era uma disciplina espiritual também, foi uma disciplina espiritual. E era uma cultura, né? O diário, cultivar um diário. E a gente tá perdendo isso, e é tão precioso, né? Sim. Eles pedem bastante esse tema, é verdade. É muito necessário e nós estamos em meio a um contexto de pressão de tempo constantemente. Já tem inúmeros estudos falando da relação entre ter uma boa agenda ou não ter uma boa agenda e como isso impacta na nossa saúde mental, em aspectos de ansiedade, depressão. Até separei alguns benefícios aqui da agenda, né? A agenda tira coisa da nossa cabeça e coloca na realidade, coloca no objetivo, mundo. né? Então, a gente tira um pouco dessa pressão. Ela gera previsibilidade. Então, você já sabe muito do que vai fazer e isso diminui a ansiedade. Ela ajuda a gente a organizar prioridades, né? Sim. Você saber o que é mais importante, o que é menos importante. Ela gera aquela sensação e aquela liberação de dopamina por concluir tarefas, porque você fez o que estava... é muito bom o check, né? O check, isso é muito legal. Ela permite a gente acompanhar o passado, o que a gente já fez, organizar o presente e planejar o futuro. Sim. Isso gera um senso de que eu estou sendo um protagonista da minha história, eu não estou passivo, alheio a tudo que está acontecendo, estou me situando, me fazendo presente. Ela me permite reconhecer os meus limites também, porque eu vou ter que ver dentro de 24 horas ali e eu vou ter que dizer não para um monte de coisas. E eu vi você falando já um pouco sobre o remir o tempo, né? Esse versículo de Efésios que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus, né? O que é remir o tempo? O que é esse... Qual que é o sentido de remir o tempo a partir dos seus estudos? Dos estudos da Bíblia. Então, Efésios, é muito interessante ali que esse versículo está em Efésios. O contexto é um contexto que Paulo está falando muito de contraste, sabe? De guerra, ele fala do tolo e do sábio. E quando ele fala ali remir o tempo, no original a palavra tem muito a ver com resgatar. É como se fosse você resgatar alguém que está preso. Então, Efésios traz um choque de realidade para a gente. Eu gosto de falar muito para meus alunos isso. A vida tende ao caos. Depois do pecado, no mundo pós-queda, tudo tende ao caos. Você não vai automaticamente, naturalmente, chegar onde você quer chegar. Sabe? Essas coisas de metas, propósitos. Você não vai... o tempo não... Assim, não tá tudo favorável. A gente não tá no reino, sabe? Sim, se deixar acontecer, não vai ser. O Paulo tá falando basicamente ali. Você precisa resgatar o tempo. Você precisa ser intencional. Libertar o tempo. Porque tudo tende ao caos. Então, a nossa relação com o tempo, nessa era, ela precisa ser intencional. É guerra, sabe? Tudo tende ao caos. Então, se você não for, igual você falou, diligente, se você não estiver vivendo a sua vida como protagonista,
a onda vai te levar e vai te atropelar. Basicamente é isso que Paulo está falando. Resgatar o tempo, ser intencional e fazer o tempo ser ao nosso favor. Então, a gente precisa, como ser humano, nessa era, ser intencional. Não vai cair de mão beijada. Então, a gente precisa, acho que, começar a furar nesse balão. Porque eu acho que as pessoas têm a tendência de pensar assim, Johnny. Deus me chamou para ser um missionário na África. E fica sentado esperando, sabe? Não se organiza, não se planeja. E espera de mão beijada a coisa acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você tem que ser intencional, é isso que o Paulo está falando. Seja intencional. E ele fala, né? Não haja como tolo, seja sábio. Então, tem uma esperteza, tem uma sabedoria espiritual que é necessária para a gente viver a vida.